Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira e também agora da minha querida Arquidiocese de Sorocaba. Como sempre, a gente faz a meditação do Evangelho do próximo domingo, então nós vamos meditar o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, esse tempo tão bonito, tão forte, penitencial, que é o tempo quaresmal. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos ao texto. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A tentação é parte integrante da vida de Cristo e também de nós, discípulos do Senhor. A tentação é algo que nos aflige durante todo o tempo da nossa vida, como aconteceu com Jesus, Não foi só num espaço limitado de tempo. 40 é um número simbólico, que significa também uma geração, isto é uma vida inteira. Assim como Jesus, nós também somos tentados, durante a nossa vida pelas forças do mal. Do mesmo modo, o deserto também tem um sentido simbólico. Expressa não apenas um lugar geográfico, mas o silêncio. E hoje, como é difícil fazer silêncio. Solidão significa companhia para si mesmo. Quando eu não sou uma boa companhia para mim mesmo, algo não vai bem na minha vida. O deserto tem esse sentido simbólico, Simboliza o silêncio. E quando a gente faz silêncio, a gente experimenta com toda a força a vulnerabilidade de nossa natureza, ferida pelo pecado. E é aí que nós sentimos as insinuações do tentador em nossa vida. Aliás, a palavra diabo significa aquele que divide, aquele que nos separa, que também nos fragmenta interiormente, ou seja, que suscita a dúvida, a insegurança, o ódio, a inveja e, por fim, a desconfiança na bondade de Deus. A primeira leitura da missa desse primeiro domingo da Quaresma vai falar sobre isso, o pecado de Adão e Eva. Foi o pecado da desobediência. Só que antes da desobediência, eles perderam a confiança em Deus. Já não confiavam mais em Deus. Aí desobedeceram. E se a gente perceber, toda a dinâmica do pecado começa por aí, quando você já não confia mais em Deus. Aí você desobedece. Vou fazer do meu jeito, Você não se confia mais na bondade de Deus. Cristo tira o pecado do mundo, o pecado raiz, Que pecado é esse? É o não confiar na bondade de Deus. Tanto que a última frase de Cristo na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Morre confiando na bondade de Deus. Muda o próprio invocativo do Salmo, que é Adonai, Senhor, ele muda para Abba, Pai. Um gesto de total confiança. Morreu como viveu, sempre confiando na bondade de Deus. Por isso ele tira o pecado do mundo. Quando rezamos diariamente o Pai Nosso, nós pedimos: não nos deixeis cair em tentação. Daí podemos deduzir que quem está vivo é tentado todos os dias. Além disso, a tentação é sempre uma armadilha. Você só cai numa armadilha. Só caímos numa armadilha. E o que é uma armadilha? É algo discreto que nos leva ao engano, ao erro.
É algo sempre bem elaborado que parece ser uma coisa boa, mas não é. E um detalhe importante, Jesus desarmou todas as tentações do demônio utilizando a palavra de Deus. São Paulo utiliza um termo, né, que fala, dokmazen, que fala discernimento espiritual, para qualificar o cristão maduro. O cristão maduro é aquele capaz de um correto discernimento espiritual, capaz de discernir entre aquilo que é vontade de Deus, daquilo que é somente ilusão, enganação, tentação. Enfim, é capaz de desarmar, como Cristo fez, as armadilhas do tentador. Basicamente, né, a tentação, ela se dirige a três dimensões da alma humana, né, da psique humana. A inteligência, somos tentados através da nossa inteligência, da imaginação, Teresa d'Ávila já dizia às suas monjas, a fantasia louca da casa. E também somos tentados através da nossa vontade. Somos tentados através da nossa inteligência quando cedemos tudo ao racionalismo intransigente. A fé não é crer no absurdo. A fé não vai contra a razão, mas ela vai além da razão, né? O problema é quando tudo se limita ao âmbito da razão, ou então quando algo parece revestido de uma lógica cartesiana, como algo plausível. Exemplo concreto, primeira tentação de Jesus. Ele estava com muita fome, no meio do deserto. Nada mais lógico utilizar seu poder divino para transformar algumas pedras em pães. Que mal haveria nisso, né? Poder para isso ele tinha. Por trás dessa aparente lógica, escondia-se um perigo muito grande. Usar o seu poder messiânico em benefício próprio. Jesus nunca fez isso. Sempre usou o seu poder em benefício dos outros. Somos também tentados através da imaginação, quando seduzidos pelo prazer que o sucesso, a popularidade pode nos oferecer. E como essa tentação está forte hoje, né? Basta ver como as pessoas querem reconhecimento público, querem se tornar celebridades, né? A qualquer custo. Um exemplo concreto dessa segunda tentação da imaginação é quando o demônio leva Jesus para o pináculo do templo e manda ele pular, né? Pular da torre do templo e ser salvo pelos anjos seria um espetáculo, e tanto, que traria admiração e aplausos, e naturalmente sucesso imediato para Jesus. E aí Jesus responde ao tentador, não utilizará Deus em proveito de tua vaidade, de teu êxito pessoal. Olha só, não utilize Deus em proveito de tua vaidade e do teu êxito pessoal. E somos também tentados através da vontade, quando seduzidos pelo desejo de poder, de domínio, de ser o maior, o mais importante, acabamos pisando nos outros, subjugando os outros. E Jesus nos ensinou como vencer o tentador, sempre confiando na palavra de Deus, sempre prestando culto a Deus. Pois bem, Jesus experimentou em si próprio, né, as tentações. E venceu todas elas. E nos ensina também como vencê-las. Nos deixou uma pedagogia para que também nós possamos vencer as tentações. Sempre fiel à palavra de Deus, sempre unido a Deus, sempre em oração. É assim que se vence a tentação. E termino com a advertência de São Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 9. São Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes, porque o demônio vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sempre confiando na bondade de Deus, sempre fiel à palavra de Deus. E termino essa reflexão me despedindo, é o nosso programa de número 226. Eu encerro a minha participação nesse programa a partir do dia 28, eu deixo de ser o bispo de Limeira e assumo como arcebispo de Sorocaba. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam durante esses anos e tenho certeza que o nosso próximo bispo da Diocese de Limeira certamente vai continuará com esse programa, tá bom? Então, minha gratidão a todos aqueles que nos acompanharam durante esse tempo. E a minha bênção a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.